Repito, reforço aqui, eu faço pergunta para canais de adestradores profissionais e não encontro resposta. Eles não falam sobre o assunto e não tem manejo sobre você treinar o dog para discernir a proteção entre um ser humano e um animal. Eu, particularmente, se eu tivesse as ferramentas de um canil e toda a bagagem que geralmente o profissional carrega, com certeza eu teria esse manejo do dog discernir entre atacar uma pessoa e um ser humano. Ele ia ter um comando para atacar um ser humano e ele ia ter outro comando para atacar um animal. Porque numa situação de risco, o dog precisa discernir quem atacar. Se você treina ele só para atacar pessoas, um dog, quando for atacar uma pessoa inocente, você dá o comando, ele não vai discernir que o agressor não é o ser humano, mas é o animal. Então, em vez dele atacar, quem sabe, o animal que vai fazer a agressão ou está fazendo a agressão a uma pessoa inocente, a uma criança, ele pode juntar com outro e continuar atacando ali a criança ou até mesmo um adulto que esteja sofrendo uma agressão. Então, o contexto de manejo de guarda e proteção, eu vejo dentro desse aspecto, ele ainda é imperfeito para os nossos dias de hoje, onde há muita agressão de animais. Então, dentro desse aspecto, algumas situações onde dogs atacam, fazem agressão a pessoas, a inocentes, se a pessoa ali tem um dog adestrado, que sabe discernir, que foi adestrado para guarda e proteção, defesa também, não só em relação a ser humano, mas também em relação a outro animal, poderia ter evitado, inibido a agressão de outro animal contra uma pessoa inocente, como acontece, entre aspas, como que por coincidência, mas não é, eu acredito ser uma atuação divina, onde animais foram atacar pessoas e o dog, sem receber manejo específico para tal, foi lá e fez a guarda da criança, do seu dono, ou até mesmo de uma pessoa que ele não conhece. Ele percebendo que o outro animal foi atacar crianças, eu tenho um vídeo dentro desse contexto, o animal foi lá e interviu. Ele fez a proteção e a guarda da criança. Ele poderia ter se juntado com outro para atacar a criança que já estava sendo agredida, mas ele fez a guarda da criança. E não pareceu que o dog tinha algum vínculo com aquela criança e vice-versa. Então eu acredito que foi uma graça de Deus usar aquele animal ali para evitar que aquela criança falecesse. Mas esse manejo também poderia ser feito de uma forma consciente, onde o profissional de manejo pudesse transmitir ao dog que a agressão que ele precisa fazer dentro da proteção e da guarda e da defesa não é somente em relação a uma pessoa. Mas eu sei que também pode ser um assunto polêmico dentro da situação que nós vivemos do Brasil, e por isso as pessoas não transmitem tal conhecimento e trazem discernimento para tal. Agora, o melhor é todos terem um bom manejo com seus dogs, dentro do contexto de obediência. Então, vejam que dentro desse contexto, se não fosse ali o Baruque segurando, neutralizando o Tubara, eu não teria conseguido prender o animal e tirar ele daquela situação onde ele poderia trazer dano às galinhas, trazer dano a coisas de outras pessoas, ou mesmo pessoas, e etc. Pelo manejo que eu tenho com o meu dog, e olha que eu não fiz um treinamento específico para isso, eu meditei na minha experiência, no tipo de manejo que eu tenho com o Baruque, daquilo que eu sei que ele pode fazer, eu o treinei e eu fiz um conjunto de informações dentro da minha mente, transmiti para o dog, a qual eu percebi que ele poderia imobilizar o animal sem mesmo machucá-lo, caso mesmo
cessasse ou não o agredisse. Crianças são seres puros, inocentes. Elas vão para o movimento onde elas veem muitas cores, arco-íris, pessoas pintadas, sorrindo, cantando. Ela vai se deixando levar por aquilo. Ela não está entendendo o contexto político e maligno naquela festividade. A criança está sendo usada pelos adultos para os seus fins, para os seus propósitos, para os seus ideais políticos, para os seus desejos. Estão usando as crianças nesse tipo de movimento. Isso deveria ser um crime. Usar as crianças politicamente para ideologia de gênero, para seus próprios desejos carnais, animais e diabólicos, antinaturais, abomináveis, como diz as Escrituras, a palavra de Deus. Os direitos humanos deveriam intervir na proteção dessa criança, que está sendo usada como massa de manobra para objetivos malignos e perversos da natureza caída do ser humano. Sensualizando as crianças, a criança não deveria ser nem sensualizada a heterossexualismo. A criança deveria ser resguardada dentro da sua natureza masculina e feminina. Ela naturalmente desenvolveria os seus desejos naturais. Agora, pegam uma criança e sensualizam ela, erotizam ela, como as imagens mostram. Crianças fantasiadas, vestidas como se fosse mulher, ou transexuais. E para pessoas assim, políticos assim, é considerado normal. Algo que é antinatural. Usando as crianças em um ambiente tão promíscuo, até entre homens e mulheres se beijando, se abraçando, se alisando, já é indecente para a criança. Então, ambiente onde homens estão se beijando uns aos outros, as mulheres se abraçando, se alisando, tendo ali preliminares sexuais e crianças ali naquele ambiente, induzindo a criança a esse comportamento antinatural. Nós não podemos nos omitir dentro desse aspecto. Nós devemos prestar atenção e zelo para as crianças, para a sociedade. Há pessoas heterossexuais que concordam com essa situação e não sabem que há um juízo para toda desobediência, como houve para Sodoma e Gomorra. O homem ele pode lutar e ter algumas vitórias aqui políticas em relação a outros homens, a outros grupos, mas ninguém pode ter vitória contra Deus. Se toda a humanidade se juntasse, vivos e mortos e aqueles que ainda hão de nascer, se aqueles que são de Cristo se voltassem contra Cristo, todos os demônios e os anjos que servem a Deus também se voltassem contra Cristo, toda a natureza, todos os animais que já morreram e que vivem e que ainda vão existir. Se todo o universo, todo o planeta, todas as galáxias, conhecidas e não, todas as estrelas, tudo que há no céu, na terra, visível e invisível, que existe, que existiu, que vai existir, se voltasse contra Deus em uma peleja, em uma guerra, em uma luta, não o venceria. Deus é invencível. Deus não aplica o juízo dele
porque Deus tem misericórdia e espera com paciência, com amor, com bondade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio, que o pecador venha se converter. Mas todos nós temos um tempo para nos convertermos. Quando o nosso tempo acabar aqui, vem o juízo de Deus para salvação ou condenação. Arrependimento em Cristo como único Senhor e Salvador, salvação. Permanecer no pecado, na iniquidade, negando Cristo como único Senhor e Salvador, condenação. E não é uma salvação ou uma condenação passageira momentânea. É pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. Para sempre. Amém. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto.